Olá, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acaba de anunciar a correção da resolução que concede benefício em tarifa de energia para produtores rurais. A medida vai beneficiar milhares de produtores rurais que trabalham com culturas como flores, fumo, algodão e cultivo de florestas e que estavam excluídos do benefício porque a resolução era específica para produtores de alimento. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. E o senhor diz que essa vitória é uma vitória parlamentar. Como é que foi essa luta para se chegar a essa modificação da resolução? Pois é, nós, parlamentares, somos eleitos para, além de fiscalizar o Executivo, para criar ou alterar leis. Isto é o meu trabalho. E quando você consegue uma vitória de um alcance em todo o país, eu considero uma vitória parlamentar. E ela foi muito rápida, porque normalmente elas demoram muito mais e os consumidores, os brasileiros acabam sendo prejudicados, mesmo com uma lei injusta. Parece óbvia, mas ela existindo prejudicava muitos brasileiros. Eu, desde o início do mandato, aqui cheguei em fevereiro, eu já trouxe este assunto e em uma reunião que eu tive com o ministro da Agricultura para falar sobre feijão, sobre o preço mínimo do feijão e a compra de sacas, eu questionei o Ministério se ele tinha conhecimento da Resolução 414 da ANEEL, que prejudicava produtores, porque, segundo essa resolução do ano de 2010, ela foi aprovada em setembro, início de outubro, ela considerava produtor rural somente quem produzia alimento ou pecuária. E ela excluía, portanto, inúmeras culturas brasileiras. E, não sendo considerado produtor rural, esta pessoa passa, então, a pagar tarifa comercial. Que é uma tarifa até 3 vezes mais cara, Ela não é isso, pode, deputado? em alguns casos no Brasil, ela passou de 0,17, ou seja, 17 centavos o quilowatt-hora, para até 43 centavos o quilowatt-hora. É muito mais cara. cara. É muito mais cara. E, além disso, ela tem uma outra incidência. Se é tarifa comercial, as pessoas estavam pagando taxa de iluminação pública. Então, um produtor rural, morando lá na sua pequena propriedade, na sua chácara, com uma cultura de subsistência, ele estava pagando taxa de iluminação pública, que isso é da zona urbana. Além de pagar a luz mais cara, ainda Criou um prejuízo enorme. E nós começamos, então, uma batalha parlamentar, né? E no início de março eu encaminhei indicações ao Ministério da Agricultura e também ao Ministério de Minas e Energia para a ANEEL, pedindo a revisão desta Resolução 414. Nós estivemos por inúmeras vezes no Ministério da Agricultura, no Ministério de Minas, e em uma audiência na ANEEL, a ANEEL nos disse que foi involuntário. Se esse erro aconteceu, foi involuntário. Não caberia a eles praticar política de preços, distinguindo classes ou excluindo classes. Ou seja, eles admitiram que realmente havia um erro, mas que eles precisavam que o Ministério da Agricultura se manifestasse. Aí, então, fomos até o Ministério da Agricultura e eu consegui uma nota técnica. Aliás, é a nota técnica número 1 de 2011 do Ministério da Agricultura, que fez análise desta resolução, porque até então nem o Ministério tinha conhecimento que a ANEEL tinha feito esta conceituação de produtor rural. E nesta nota técnica, eles colocaram florestas, plantas ornamentais, erva mate, plantas e ervas medicinais, enfim, inúmeras culturas como algodão Na que verdade, estavam excluídas. restauraram um direito que já existia e que essa resolução tirou. E aí, na conclusão, eles colocam: o tratamento isonômico se faz necessário para todo o setor, não só por uma questão legal, como também por razões econômicas e sociais que afetam o mercado. Então, com essa nota técnica, nós encaminhamos ao ministro Lobão, de Minas e Energia, e ele encaminhou à ANEEL, que abriu uma audiência pública, uma consulta na internet em agosto, e agora em setembro publicou, na última terça-feira, dia 27 de setembro, a alteração nos artigos 2 e 5
da Resolução 414, portanto, agora a Resolução 449 inclui todas as classes e subclasses. Agora, deputado Sandro Alex, com essa vitória que é importante, que o produtor agora vai restabelecer, vai ter restabelecido o seu direito, ótimo, mas o que é que acontece com esses produtores que foram prejudicados até agora, desde o ano passado, e que pagaram tudo isso a mais? Esta é a nossa segunda batalha. Por quê? Nós conseguimos a alteração e ela já está em vigor, porque ela entra em vigor na data da publicação. Ou seja, as concessionárias de energia já estão obrigadas a reclassificar todos aqueles produtores e agricultores que estavam pagando tarifa comercial. Portanto, agora eu passo a batalhar pelo ressarcimento dos valores pagos, porque se foram pagos indevidamente, eles merecem ser ressarcidos, ou em valores pecuniários ou em crédito de energia. Eu só quero esclarecer se isso vai ser por acordo ou por uma demanda judicial. Espero que as concessionárias, em acordo com a agência, restabeleçam esse ressarcimento sem que haja uma demanda judicial. Isso deverá ser por acordo. Deputado Sandro Alex, é um número muito grande de produtores que foi prejudicado. Só no seu estado, por exemplo, o senhor cita que a Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia, taxou 32 mil pequenos produtores de fumo com essa tarifa comercial. Apenas uma cultura. Uma cultura e num estado. E num estado, por então, exemplo, esse volume já se tem ideia. Olha, no assim, Mato Grosso, na cultura do algodão, no Mato Grosso, a economia vai ser de 20 milhões por ano. Só no estado do Mato Grosso para a cultura do algodão. E esse prejuízo só não foi maior porque algumas concessionárias do Brasil não adotaram a resolução. Estavam aguardando uma definição de alteração. Entenderam por exemplo, que aquilo não estava correto, talvez. Os produtores de flor de Olambra. Se eles já tivessem sido reclassificados, certamente o movimento aqui no Congresso seria até maior. Porque em alguns estados as concessionárias ainda não tinham adotado a resolução da ANEEL. Preferiram esperar essas contestações. E em alguns estados, no Paraná, em apenas uma cultura, 32 mil famílias. E são produtores, pequenos produtores, da agricultura de subsistência. Ou seja, a alteração da energia faz com que o orçamento deles, orçamento doméstico, fique comprometido. Eles estavam passando por dificuldades. E, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, de 17 centavos o quilowatt, algumas contas que eu mesmo pude ver foram para 43 centavos o quilowatt-hora. Isso compromete o orçamento da família. Agora, deputado Sandro Alex, uma pergunta que a gente faz, que eu faço aqui ao senhor como parlamentar. Essas agências, elas foram criadas para regular os setores. Aqui no Congresso tem vários parlamentares e várias comissões questionando esse papel das agências em vários setores, porque sempre as resoluções tomadas por elas parecem ser mais em benefício dos empresários do que dos consumidores. O que é que o Congresso Nacional e o governo devem fazer para ter um equilíbrio, para que esse equilíbrio exista? Olha, essas resoluções, é importante que se fale, elas não passam pelo Congresso, não passam pelo Parlamento. E, na minha opinião, portanto, elas são antidemocráticas. Porque uma resolução como essa, se estivesse sido analisada também pelos parlamentares, certamente ela não cometeria esse erro. Especialmente pelas comissões de cada setor especializadas. A minha ideia é que essas agências, elas, através das suas resoluções, determinações, elas encaminhem as câmaras, as nossas comissões aqui da Câmara. As comissões permanentes. Por quê? Cada comissão trata de um assunto. Um assunto como esse, por exemplo, deveria ser abordado na Comissão da Agricultura e também defesa do consumidor, porque nós observamos que as decisões tomadas, elas sempre vão em detrimento do consumidor. Aliás, nós também conseguimos incluir nesta nova alteração da resolução os aposentados rurais, porque aqueles que produziram durante toda a sua vida, quando se aposentavam, estavam sendo considerados também como não produtores rurais, portanto, energia, tarifa comercial. E eles moram na sua propriedade rural, eles foram também incluídos. Todas as classes e subclasses, além dos aposentados, foram incluídos. E eu espero que essas discussões passem pelo Congresso, pela Câmara. Nós vamos trazer esse assunto para o plenário e eu espero que os parlamentares possam analisar decisões como essas para que os brasileiros possam sair não perdendo, que seja justo para também os consumidores.
Deputado Sandra Alex, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada por sua participação. Parabéns por essa vitória para todos os consumidores, especialmente para nossos produtores rurais. E volte outras vezes. Muito obrigado. Agradeço também à Frente Parlamentar da Agricultura e a todos os nossos companheiros que ajudaram a trazer essa vitória para os produtores. Obrigada. Obrigado. E você que nos acompanha, um grande abraço. A gente se vê em breve aqui mesmo no Palavra Aberta. Lembrando que também a Rádio Câmara está transmitindo esse programa. Tchau.